chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sean bienvenidos a nuestra clase de español. Vamos a estudiar? Eu sou o maestro Daniel. Olá galera, tudo bem? Eu sou o professor Daniel. Vamos estudar? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Galerinha, hoje nós vamos trabalhar um pouco, dentro da parte cultural, Quando a gente está trabalhando espanhol, estudar espanhol não é somente falar uma língua, ter um segundo idioma, ou decifrar códigos, ou usar a própria oratória. Quando a gente está aprendendo idioma, a gente também se imerge dentro da cultura, dentro dos costumes, das tradições. Ou seja, aprender espanhol é mais que aprender o significado, É aprender sobre a cultura, sobre a vida e sobre a origem de um povo. Então hoje, galera, nós vamos falar um pouco dos mitos e lendas pré-colombianas, Nós vamos dar uma passeadinha por esse contexto histórico, Fazendo também ali um pouco da diferenciação entre mito e lenda, bem como estudando um pouco do que é esse pré-colombiano, O que significa, qual a importância disso dentro do contexto desses países que fazem parte. Slide na tela. Então, galerinha, como modelo de civilização, para falar um pouco dos povos pré-colombianos, nós estamos falando necessariamente, pré-colombiano é o povo, que faziam a parte da sociedade quem? Os incas, os maias e os astecas. Provavelmente vocês já devem ter visto, ou ouvido falar, ou estudado dentro aí da disciplina de história, principalmente sobre um pouco dessa organização dessas sociedades antigas, Partindo do pressuposto que quando a gente está estudando história do Brasil, e história mundial, a gente vem entendendo um pouco das organizações de diversas sociedades, Começa lá pela Mesopotâmia ali, falando daquela parte da história que fala da utilização dos utensílios, do estabelecimento dos povos, que deixaram de ser nômades. E isso aí vai passando com o tempo, aí vai entrando as outras sociedades, que tem bastantes contribuições significativas, como o Império Romano, os gregos, E aí quando chega nessa parte da América, aqui, a gente tem quem? Nós temos os povos que aqui viviam no continente americano, que foram antes da chegada dos portugueses e do espanhol, que são os maias, os astecas e os incas, Então nós temos como destaque aí, uma complexa organização social, econômica, política, Então justamente nesse período, antes da chegada dos espanhóis, esses povos, eles viviam por aqui, pela América, e eles tinham a sua organização, bem como as suas formas de governo, de política, de troca de mercadorias, Ali eles se estabeleceram. E aí, os povos pré-colombianos são os maias, os astecas e os incas, Os maias, eles habitaram ali na América Central, onde fica a região hoje ali da Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras. E os astecas, mais precisamente na região que hoje é o México, E os incas, aqui no Peru e Bolívia, Então observem aí no resumo, nós temos alguns principais tópicos ali a destacar de cada sociedade, Dentro do maio, dentro dos maias, eles eram cidade-estado autônomos, ou seja, cada um tinha sua forma de governar, Eles eram centrados em um único governante, cada povo tinha o seu, Viviam na base da agricultura, A agricultura era o principal meio, de subsistência da época. Cultuavam também, tinha questão, e isso eu volto a falar aqui, esses povos, eles também baseavam seus conceitos com base na religião, Então eles eram politeístas, adoravam vários deuses, e dentro da astronomia, também se destacava, eles tinham um calendário maia, E esses povos, eles começaram a habitar, aí muito antigamente e desapareceram, há cerca de 900 anos atrás. Já os astecas, eles também eram politeístas, ou seja, cultuavam vários deuses, Eles eram também militaristas, porque eles usavam da forma da violência física para conquistar novos territórios, E utilizavam o calendário solar.
Peru e Bolívia, né, os incas, eles se destacavam em reinos, né? Também tinha a questão dos impostos, eles eram um povo militar e também cobravam muitos impostos, né? E também a principal forma de subsistência era a criação de animais, né? Dentro desses povos, né, nós temos a famosa América Mítica, que tá relacionada justamente a essa questão dos mitos, né? E aí nós vamos falar de alguns principais, né? Não tem como trabalhar todos os mitos aqui, porque são diversos, muito inúmeros, né? Incontáveis. Então a gente vai pegar aqueles principais que também são retratados em alguns filmes, né? Por exemplo, o mito de La Llorona, né? Então, La Llorona, que em português quer dizer a Chorona, né? Ela é um dos personagens aí mais populares, digamos assim, né? Ele é popular na quase toda a América Latina, né? Na Espanha também, no México, no Chile, né? Então, quem é essa La Llorona? Ela é uma mulher, né, que os camponeses a descrevem, né, como uma mulher com rosto ossudo, ossos largos, né, roupas sujas, bem maltrapilha, e ela carrega uma criança morta nos braços, né? E dizem que essa criança morta que ela carrega nos braços, né, ela foi a causadora da morte dessa criança. E aí, como uma forma de arrependimento ou de consciência, dizem que após a morte, né, dela, ela passou o espírito dela a carregar essa criança nos braços, né? E ela carrega essa criança fazendo lamentos, né? Chorando. Por isso que o nome dela é Llorona, porque ela faz aqueles choros, né? Aqueles clamores de arrependimento. E aí dizem que essa mulher, ela aparece na beira das estradas, né? Nos locais assim mais afastados, tá? Alguns filmes, né, retratam essa personagem, né? E provavelmente você deve já ter ouvido naquela série animada, né, que é o Coco, que a gente chama A Vida é uma Festa, aquela canção da Llorona, né, que é a Chorona. Aí nós também temos ele quando, né? Ele quando, né, o que? É um grupo, né, de espíritos que carregam outro espírito, né, em uma maca. Então é um grupo de pessoas, né, 4 pessoas carregando um corpo, né? Eles carregam numa maca, né? E eles também fazem esse grito de lamento, de tristeza, né? E segundo o mito, né, segundo a lenda, esse espírito ele corresponde, né, de um homem muito ganancioso que morreu na época, né? Ou seja, ele se acidentou na estrada e morreu na estrada de acidente, tá? E aí o que acontece? O corpo dele, né, foi levado sem vida e foi jogado no rio. E aí o que acontece, né? Os espíritos, eles carregam, fazem essa simulação, né, digamos assim, que dá vida. Espírito de pessoas mortas carregando um outro espírito de um morto também, indo uma direção ao rio, né, e jogando ele lá. E eles vão lamentando e gritando. Aí nós temos também, né, a personagem La Madre del Agua, que é a mãe da água, né? E essa mãe da água, né, nós podemos observar que algumas lendas e mitos, né, pré-colombianas, eles acabam que influenciando nos nossos também, né? Que querendo ou não, o Brasil ele faz parte da América. E ele também deriva algumas mitos e lendas pré-colombianas, né? Porque faz parte desse contexto, né? Então, essa Madre da Água, a gente conhece na Amazônia, né? Nessa região, como a Yara, né? Que é a mãe da água. Então, trazendo para o pré-colombiano, é quase que a mesma coisa, né? Então, o que acontece, né? O espírito dela corresponde de uma espanhola, se apaixonou, teve um filho com um indígena, né? Casou com um índio, e ambos foram mortos diante dos seus olhos por terem sido proibidos de se amar. Então, era proibido, né, relacionamento, né, segundo diz a lenda, entre uma mulher espanhola, né, e um nativo da região, que é o índio. E como eles se apaixonaram, tiveram um caso, tiveram filho, né, eles foram mortos, né, todos os 3. Então, o que acontece, né? Dizem que a alma dessa mulher, né, ela gosta de atrair crianças com a sua voz, né,
e enfeitiça que a pessoa vai para dentro d'água, né? Morre afogada, que ela vai encantando, encantando com a sua beleza e sua voz, né? E sua voz que encanta a pessoa, né? Que deslumbra, e ela acaba caindo na água e se afogando. Aí nós temos também El Moan, né? El Moan, né? Parece com o nosso Curupira. Eu acho bem parecido, né? Mas esse Moa, né? O Moan, ele é conhecido também como Poirã, né? E ele é uma criatura, pessoal, de montanha, né? Ele vive em espaços desérticos, montanhosos, né? Meio parecido com o nosso curupira, tem unha comprida, uma camada de musgo, né? Que é semelhante ao pelo, tá? É coberto de musgo. Musgo é uma vegetação típica dessas regiões, né? E aí dá uma espécie, parece pelo, mas não é, né? Pra gente é meio semelhante ao lodo, né? Quem já tomou banho de açude naquela água que contém muito lodo, né? Você quando sai da água você fica assim, todo meio, parece que é com uns capinzinhos assim, uns lodos no corpo assim, que é de açude, né? Então, essa mesma espécie, o corpo do moa é coberto, tá? E aí o que é que dizem, né? Dizem que a criatura, né, ela gosta de perseguir belas moças, né? Então, e crianças também recém-nascidas, né? Uma das práticas diz que é fumante de tabaco. E aí o que acontece, né? Semelhante aqui na nossa região Amazônia, quando dizem alguns moradores que quando você quer ficar de boa com o espírito, né? Com o curupira aqui, coloca lá o tabaquinho, a cachaça lá no pé da árvore, lá ele vai lá e pega. Mesma coisa aqui na lenda pré-colombiana do Moa, né? Os camponeses ali da região, para não, né, para não serem surpreendidos ou serem atraídos para se perder na mata, eles acabam deixando ali uma oferenda, né? Que é o tabaco. Aí também tem ele cura sem cabeça, né? Que é o padre sem cabeça. Como a própria escultura mostra ali, nós temos ali um mito, né? De que o quê? Que esse padre, né? Ele aparece andando com o vestido, né? Sua batina, só que ele não tem cabeça, né? Aliás, não é possível nem verificar se ele também tem corpo, né? Porque diz a lenda que ao estar coberto por toda uma batina ali, ele só aparece ali, né, aquele sombrear do corpo, mas que olha para dentro da sua veste e não vê cabeça, né? Então, dizem que esse padre ele foi decapitado, né? Na época aí bem antes aí, antigamente, né? Um período semelhante à Inquisição, que ele arrancaram a cabeça dele, né? Nos tempos coloniais. Então, ele ficou condenado, né, a vagar sem a cabeça. Nós temos também La Chica de la Carta, né, que é a menina da carta. Então dizem que essa menina da carta, né, ela foi estuprada, violentada, né, morta, né, no dia da sua primeira comunhão, né, que geralmente a primeira comunhão dentro desse contexto ela acontece ali por volta dos 7, 8 anos de idade, né? E aí, como essa menina ela foi estuprada e morta no dia da comunhão, dizem que o espírito dela, né, se manifesta com vestido branco, né? E ela sai vagando aí, né, com essa carta na mão. Então, galerinha, nós chegamos aqui ao final de mais uma aula, né? Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque, né? E sempre que tiver a oportunidade, digo também vocês pesquisarem, né, outras lendas pré-colombianas e lerem, né? Para a gente entender um pouco melhor o contexto também das nossas lendas e mitos. Tchau, tchau, adeus.